Bom, oi gente, tudo bom? Hoje a temática aqui vai ser a gente conversar um pouquinho sobre soluções alternativas de conflito, tendo o cenário ambiental como material de fundo. E para isso eu convidei para estar aqui com a gente o Jerônimo Roveda. O Jerônimo, ele é advogado, ele é especialista em soluções alternativas de conflito. Quando eu falo especialista é porque é uma pessoa que de fato, né, tem uma atuação significativa na área. É professor nosso aqui na especialização em direito ambiental, né? E responde por uma escola que é a EPRAC, né? Que é uma escola que fala especificamente sobre prevenção e resoluções de conflitos, né? Em geral. E aí é que eu convidei ele um pouquinho para falar sobre a gente, conversar com a gente sobre esse cenário, né? Como é que a gente poderia pensar outras formas de resolver que não só buscar através de uma ação civil pública ou de uma ação popular ou de ficar só na busca do litígio, né? Como a gente conseguiria compor, né, de uma forma de fazendo com que essa estrutura, né, conflituosa não se torne sempre belicosa, né, Jerônimo, e a gente encontrasse ali um outro caminho, né, mais adequado para resolver, né, os conflitos ou os litígios, né? Então já passo para ti a palavra. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Fernanda, pelo convite e agradeço já a apresentação, assim, um pouco a gente já poder entrar direto naquilo que nos interessa. Realmente, hoje tem pouco espaço hoje já para que a gente fique litigando por muito tempo, e isso por diversas razões que compreendem o sistema judiciário do país. Uma é o número de processos, outra é o tempo que demora um processo na justiça, outra é a incerteza que isso causa nas pessoas, porque tu nunca sabe, a decisão às vezes pode não contentar nenhuma das partes que estão litigando, sem contar no custo econômico disso tudo, de ter um processo demorando por um longo prazo, a perda de projetos importantes. Quando toca a área ambiental também tem muita questão de infraestrutura, o que o país perde com isso, de obras paradas e obras demoradas. Então, na verdade, E essa às questão vezes até o que o próprio ambiente perde, né, Jerônimo? Porque quando a gente fala nessas obras paradas, a gente não se dá conta, né, do custo que é tudo isso para a obra em si, né? E às vezes até para a própria questão ambiental, né? A gente faz o dano e fica discutindo aquilo. Isso, nós vamos chegar nesse ponto aí, porque acontece muito disso. Daqui a pouco, por um problema justamente dessa escalada do conflito, tu não consegue sequer resolver o problema ambiental e às vezes ainda, e por muitas vezes, ainda o problema econômico de uma quebra de uma empresa, tu não consegue achar esse meio termo para que contente as duas partes. Na verdade, acabam que as duas saem perdendo, né? E essa questão justamente das soluções alternativas, que antes eram alternativas, porque antes era o judiciário, tu podia daqui a pouco optar por uma arbitragem, tu tinha o judiciário, daqui a pouco tu podia ter uma mediação, mas desde 2010 já o CNJ vem buscando formas e incentivando todo o poder judiciário, como todo mundo que trabalha com a justiça como um todo no país, a buscar formas consensuais de resolver os seus conflitos. Isso surgiu lá em 2010 com a resolução 125 do CNJ. Em 2015, aí veio para consolidar isso com o novo Código de Processo Civil, no artigo 3º, que daí já não coloca mais como soluções alternativas. O Código de Processo Civil ele abre uma gama de possibilidades e diz assim, olha, existem essas que são as alternativas ou as opções consolidadas, fala do Poder Judiciário, fala da arbitragem, fala da conciliação, fala da mediação, mas ele abre no parágrafo 3º a possibilidade de qualquer outra forma consensual de solução de conflitos. E aí, a partir disso, deixa de ser a nomenclatura mais apropriada alternativa e se passa a pensar numa solução mais adequada para os conflitos. E aí tu deixa de optar por uma ou por outra, mas tu escolhe em razão do conflito, em razão das partes, em razão do valor, a melhor solução para cada conflito. E, na verdade, e muito importante a gente pensar isso, que não é aquilo ali que está elencado no Código de Processo Civil que a gente tem que optar por essa. Inclusive, o CPC franqueou aos advogados, aos juízes, aos promotores, a todo mundo envolvido com a justiça no país, de criar novas formas, dentro, claro, obedecido a algumas normas constitucionais em relação a isso, mas ele liberou para que formas consensuais adequadas para cada conflito pudessem ser criadas, e em razão disso surgiram desde 2015, em função disso, vieram importadas formas de outros países, trouxeram para o Brasil, assim como a arbitragem foi trazida antigamente, depois legislada, formas para consolidar e até para solucionar os conflitos e até para prevenir os conflitos, que hoje a ideia mais importante é tu prevenir os conflitos, né? Então, a gente trabalha...
Desculpa te interromper, mas essa observação para a gente aqui no cenário ambiental ela é super importante, né? Falar que o relevante é prevenir do que depois pensar, né, em solução, né? Tentar prevenir o conflito. Porque no cenário ambiental, tanto que uma das discussões que a gente tem tido aqui é pensar justamente numa boa aplicação do princípio da precaução, no princípio da prevenção, né? Vamos cortar o problema antes dele se solidificar, né? Isso, todo conflito ele surge de uma faísca inicial, né? E aí, a partir disso, existe a escalada do conflito. O quanto tu vai interromper essa escalada a tempo de não tornar um litígio que não tenha mais volta? O quanto tu vai parar no meio do caminho e conseguir oxigenar essa relação para que as partes voltem a um estado de consciência e de colaboração, para que ali elas pensem que o melhor resultado é a certeza do que a incerteza de um litígio ali na frente. Então, quando a gente começa a pensar nisso e pensar nos benefícios disso, tanto é que o CNJ, os encontros dos órgãos da justiça sempre falam que é melhor tu conciliar e encerrar ali, tu ter uma certeza para as partes, né, do que seguindo num processo que acumula, que gera custo, que gera defasagem, inclusive, se for o objeto o meio ambiente ou da empresa, economicamente falando. E então a gente cria, em relação a isso, a gente pensa sempre em cenários que a gente possa abortar, ou pelo menos impedir que esse conflito se prossiga no tempo. A ideia é que o objeto que está se protegendo, no caso aqui a gente falando de meio ambiente, o que nós temos para proteger nesse momento? É o meio ambiente. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, quando a gente começa a pensar nisso, o que a gente cria? Qual é a estratégia que a gente cria? Bom, as partes primeiras têm que estar dispostas para fazer isso. Tem que haver um ambiente colaborativo. Por isso que lá no início da fala eu comentei, não tem mais espaço. Acho que hoje está com pouco espaço para a gente seguir pensando num ambiente belicoso. Isso traz prejuízo. Isso já é uma tendência mundial, inclusive em relação às novas tecnologias. As pessoas não querem mais dificultar as coisas, querem facilitar as coisas. E a solução adequada para cada conflito é uma facilitação. Então, tem que ter esse ambiente colaborativo, esse ambiente desoxigenado, despressurizado, e a partir disso as partes conseguem sentar com uma consciência um pouco mais abrandada, no sentido de não pensar quem é que vai ganhar mais, ou quero vencer isso, mas como é que os dois, em conjunto, podem chegar numa solução que contente ambas as partes. E já entrando na questão ambiental, que eu acho que é a parte que mais nos interessa aqui, eu não vou nem dizer que é uma criação nossa, que a gente fica falando sobre toda hora sobre solução adequada de conflito, apesar de eu ser suspeito nisso, porque eu acho que realmente é o que vai revolucionar a justiça daqui para frente. Mas o próprio Ministério Público, em 2017, ele editou um provimento criando o núcleo de resolução, deixa eu me lembrar certinho, núcleo de resolução de conflitos ambientais, o NUCAM. E ali ele elencou quais são os processos ou as ações civis públicas, processo administrativo ou ações civil públicas já em andamento que iam ser objeto desse núcleo para resolver isso. E quais foram os processos? Os processos complexos, os processos parados, os processos que tinham danos grandes, justamente porque o objeto era tão importante que não valia a pena ou seguir uma ação civil pública por anos e anos e anos sem se resolver nenhum problema ambiental, e às vezes quebrando uma empresa, e tampouco um processo extremamente complexo que teria que se ajuizar uma ação, fazer perícia. Tu traz isso para as partes e resolve elas de uma maneira mais equilibrada. Então, o próprio Ministério Público tomou consciência disso, viu que era a forma que ia ser solucionado. E por que eu estou falando isso? Porque eles escolheram justamente os problemas complexos. São os problemas complexos que exigem soluções, às vezes, mais simples. Né? Era muito mais fácil tu ficar brigando na justiça, cada um contratando perito, empresas, assessorias ambientais, quando, na verdade, traz eles para o Ministério Público, chama as partes, assim, olha, vamos resolver isso, como é que a gente causa menos dano ao meio ambiente, como é que tu compensa os danos que vão ser causados ao meio ambiente. Isso está dentro, isso cabe no orçamento da empresa, a empresa pode fazer isso, e aí, como a gente falou lá no início, tu consegue agradar um lado e salvar o outro. São alternativas boas, né? E o que acho que é importante, já aproveitando, né, que a tua expertise nessa área, né, o que acho que é bacana da gente pensar também é porque são várias formas, né? Tu costuma até falar sobre isso, né? De falar sobre a existência de uma justiça multiportas, né? Isso, a gente consegue compreender isso, que não é só um caminho, né? Até esse caminho do MP foi um caminho, talvez o primeiro caminho que eles estejam contando. Isso.
Isso, o que na verdade, quando a gente está falando sobre sistema multiportas ou formas adequadas de solução de conflito, fica esse nome genérico, mas existem as formas conhecidas, as formas menos conhecidas e as formas, como a gente comentou antes, que podem ser criadas. Por exemplo, a gente conhece a conciliação. Certamente, no ambiente do Ministério Público, eles fazem uma conciliação, eles entram num acordo, ajustam um termo, isso nada mais é que uma conciliação conduzida pelo Ministério Público para chegarem a um objetivo em comum e acertarem aquilo, e acordarem aquilo. Existe a mediação, onde um terceiro facilitador vai, aproxima as partes, ele não interfere, ele não emite opinião sobre o objeto da ação, mas ele facilita o diálogo, ele faz com que as partes se sintam mais à vontade para acordarem e chegarem naquele objetivo comum. Existe a arbitragem, que daí já deixa de ser já deixa de ser autocompositivo, ele vira heterocompositivo, tem um terceiro, uma instituição privada que vai julgar um determinado caso, mas ele é importante, e foi muito importante a arbitragem para nós, porque trouxe a tecnicidade para as decisões, trouxe algum expert para fazer uma decisão, uma sentença arbitral. Os processos se tornaram mais técnicos, isso é importante, principalmente na questão ambiental. Existem aí, o que está surgindo agora, já tem algumas leis no país, que são os dispute boards, que é uma área que, na verdade, é a que eu mais gosto, que eu mais sei e que eu acho que em seguida também vai estar despontando aí, que é um comitê, as partes estabelecem contratualmente a eleger um comitê que vai acompanhar a execução de um determinado contrato até o fim, emitindo pareceres, opiniões, dando decisões vinculantes ou recomendações. Aí tem uma série de coisas para falar sobre isso, mas o importante é que é um comitê formado geralmente por um advogado que preside, em função até da questão processual, e por técnicos do objeto do contrato, se for um contrato de engenharia, por engenheiros, daqui a pouco é um geólogo, porque tem alguma questão ambiental envolvida, às vezes um administrador, porque tem uma questão econômica envolvida, mas traz também isso para o ambiente das soluções adequadas de conflito, essa questão assim, que tu começa a deixar de pensar no conflito lá no final, se acontecer, eu vou buscar o judiciário, e tu traz para o início do contrato, para o início da tua atividade, e não, peraí, vamos tentar não ter conflito, e se tiver, vamos tentar resolver o quanto antes. Essa obra não pode parar, esse empreendimento não pode parar, esse contrato tem que ser executado, porque há daí pesquisas e estatísticas mundialmente dos órgãos responsáveis por isso, do quanto isso impede a chegada a um conflito, a um litígio especificamente, o quanto isso impede a busca pelo judiciário por uma arbitragem para se tornar num litígio, e o quanto isso tem de economia para o contrato, porque a obra não para, o empreendimento não para, e a gente acaba fazendo muito isso, que às vezes, como os dispute boards surgiram nos contratos de engenharia, de infraestrutura nos Estados Unidos, a gente acaba trazendo isso e buscando criar formas adequadas para outras questões. A gente já pensou sobre isso, de criar um comitê para acompanhar licenciamento, porque o licenciamento hoje é um problema gigantesco na questão ambiental, de saber o quanto a empresa vai compensar, o quanto vai ser a questão da mitigação, e daqui a pouco tu tem um órgão especializado que possa dar uma recomendação, que possa dar uma opinião técnica, confiável, imparcial, independente, e que dê também a segurança para o órgão público, para o Ministério Público, de que está sendo feito da maneira correta, o quanto isso vai gerar de economia para quem está empreendendo, segurança jurídica para as partes que estão envolvidas e de eficiência e performance do projeto. Então, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso ainda. Não, e até também acaba sempre me chamando a atenção, né, que quando a gente fala, principalmente o dispute board, né, nasceu, né, nos Estados Unidos, enfim, nas grandes obras, né, e normalmente são grandes obras que afetam as questões ambientais, né, porque eu vou estar fazendo uma ponte, eu vou estar fazendo um túnel, eu vou estar construindo uma... Exatamente. E se a gente for pensar até nos grandes impactos e danos, até, né, no Brasil nos últimos anos, as grandes coisas, a gente construiu uma super ponte, e quando vai olhar, a gente teve problema ali com relação aos danos daquela ponte, a gente abriu uma hidrelétrica imensa, né, e a gente teve problema com aquilo, e aí e as coisas só vão se empurrando, porque daí quando tu olha, tem 25 mil ações civis públicas, tem 14 ações populares, isso, né? Isso. E aí não adianta, né? Tem algumas coisas, Fernanda, que é importante a gente deixar claro aqui também, que assim, a arbitragem foi importada. E quando a arbitragem veio para o Brasil, ela foi tropicalizada. Ela foi criada, ela foi adequada ao sistema brasileiro, ela foi assim, se nós trouxermos arbitragem como é feito nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui. Então vamos fazer que ela funcione aqui, e deu certo. A arbitragem hoje do Brasil é utilizada como referência em vários países da América Latina, justamente por isso, porque importaram a arbitragem
e ela foi tropicalizada e adequada e funciona. Isso pode ser feito com os office boards também. Eles vêm para cá, a gente pode adequar eles a outras formas de solução de conflitos, que não necessariamente apenas obra de infraestrutura, apenas construção. Ou, pelo menos, dá para, inclusive, para segregar os contratos, segregar alguma parte do contrato para que tenha isso e evite e previna os conflitos. Para encerrar, para a gente não ficar muito tempo falando sobre isso, em questão ambiental também existem os DSDs, que são os desenhos de solução de disputas. Principalmente na questão ambiental, são os DSDs reativos, quando acontece alguma tragédia, alguma catástrofe ambiental, onde as consequências disso geram uma gama de problemas de toda a ordem, de ordem econômica, de ordem social, de ordem ambiental, problemas trabalhistas, problemas de contratos que não vão ser mais cumpridos, uma série de questões. E os desenhos e soluções de disputas servem justamente para isso. E é o que mais hoje retrata o que o CPC está dizendo, né, que é o sistema multiportas. Ali, naquele momento em que tu tem uma gama, uma miríade de conflitos que já surgiram e vão surgir, tu escolhe para cada conflito a forma mais adequada. Esse aqui eu acho que é melhor a gente resolver com uma mediação. Esse eu acho que é melhor resolver com uma conciliação. Esse eu acho que é melhor a gente ter um comitê que vai emitir alguma recomendação, uma decisão vinculante. Esse aqui é melhor que realmente vai haver disputa, então, maior arbitragem, né? Ali tu consegue, quando tu tem um evento, um leque de possíveis conflitos, ali tu consegue ver, tu pode, a cada um deles, optar por uma solução mais adequada. Então, geralmente acontece, por exemplo, rompimento de barragem. A empresa tem trabalhadores, então tem problema trabalhista, tem problema do contrato, tem problema social da cidade, econômico, que a cidade deixa de funcionar, o comércio para. Então, como é que tu resolve tudo isso? Pescadores que pescavam ali e era aquilo ali o fruto da sobrevivência deles. Como é que tu soluciona cada um dos contratos se cada um tem origem distinta, ou a mesma origem, mas tem consequências distintas, ou atingem pessoas distintas, ou atingem objetos distintos. E ali tu consegue pensar justamente de uma forma adequada para cada um deles. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa aí que eu posso... Não, a gente fez, assim, acho que a gente conseguiu passar bem, né, o recado aqui que a gente se propôs. Acho que os DSTs, acho que é um bom caminho. O que a gente está vivenciando hoje já mostra, né, que talvez a gente não tenha perna dentro do sistema que a gente, super tradicional, que a gente está na busca do judiciário, do que talvez esteja por estourar em seguida, né, em consequência de tudo que a gente está passando nesse período. Eu fiz um pequeno texto, uma pequena publicação no Instagram sobre isso, porque o DSD, o desenho de solução de disputas, ele pode ser preventivo também. Então, por exemplo, vai fazer um contrato, tu pode escolher para cada tipo de possível conflito que vai surgir uma forma adequada para tu selecionar ele. Mas no momento que a gente está vivendo, daqui a pouco tu tem um sistema meio híbrido. Está acontecendo uma catástrofe e a gente está vivendo num momento complicado que vão surgir conflitos, inevitavelmente vão surgir conflitos porque tudo está mudando, as pessoas pararam, a economia parou, então vão surgir problemas trabalhistas, vão surgir problemas de contratos empresariais. Como é que a gente vai solucionar cada um desses problemas? Vai tudo para o judiciário? Vai tudo para o judiciário vai abarcar tudo isso? Quantas milhares de ações vão ter para o judiciário agora? Ou a gente pode criar sistemas que solucionem adequadamente cada tipo de conflito, ou até previnam os conflitos que a gente já consegue visualizar ali no horizonte. Resolver antecipadamente, né, a questão, né, não deixar a bola crescer, né, e estabelecer, né, o que a gente até costuma dizer, né, estabelecer, né, os caminhos de uma paz social, né, a condição, né, de uma relação que busque, né, na verdade, a cultura da paz mesmo, né, que a gente tanto precisa, né. Olha, Jerônimo, só tenho mesmo a te agradecer a tua participação aqui. Obrigado. A gente sabe que, de fato, está todo mundo, né, vivendo um período diferente. Eu tenho até dito aqui com eles que a gente não faz aqui porque a gente quer, né? A gente até poderia estar pensando em modelos como esse, mas aí seria numa outra estrutura, né? Mas está todo mundo se esforçando do jeito que dá para que as coisas continuem caminhando. Então, eu sei que também é difícil para, né, chamar alguém, conversar, parar dentro da sua, né, da sua reorganização. Sim, mudou a rotina de todo mundo isso, né? Mas eu tenho certeza que isso vai passar e eu acho que tudo acaba caminhando, assim, direcionando para um mesmo destino. E eu acho que isso vai fazer, inclusive, essa parada, essa fuga das pessoas para dentro delas mesmas, para dentro das suas próprias casas, entenderem que quanto mais a gente ser solidário, mais a gente ser colaborativo e menos conflito a gente tiver, mais paz nós vamos ter ali na frente.
Ah, perfeito, muito bom. E aí, professor, só que eu até esqueci de falar no início, vou aproveitar agora, porque assim como o Jerônimo, eu tenho muita fé que as coisas vão se ajeitar e vai rapidamente a gente vai estar voltando, né, a nossa saída, né, de casa, mas espero que uma saída diferente, né, já se enxergando de uma maneira diferente, enxergando o mundo Isso. de uma maneira diferente. A gente tem um grupo de estudo, que eu tinha esquecido de falar no início ali, mas é importante, assim, a gente tem um grupo de estudo que fala exatamente sobre isso, para a gente trabalhar as questões, né, que envolvem essas soluções alternativas, adequadas, a previsão, como trabalhar, né, com nesse cenário, quem participa sou eu, o professor Jerônimo, e a professora Fernanda Zebon, né, que é a professora, né, que já deve ter sido professora de vocês, mas enfim, é a professora nossa ali da escola. A gente nem falou, inclusive, das outras formas de solução de conflito, que são as constelações, né, muito utilizado no direito de família, no direito penal hoje. E já tem constelação na área ambiental também, né? É, Seja mais diferente, também aparece. A gente está, então estamos nós três, a professora Fernanda Posebon, eu e o professor Jerônimo, então a gente tem esse grupo, a gente espera, na verdade, que tudo se resolva rapidamente até, e já convido todo mundo para a participação do nosso grupo de estudo aí, quando as coisas... ficam convidados. Tem muita coisa para se falar ainda. É verdade. Bom, Jerônimo, então, muito, muito Obrigado, na Fernanda. verdade, eu já fiquei com vontade de a gente conversar sobre outros assuntos, separar quase que um modelo, né? Me chama que dá uma mexida no meu dia. Minutos aqui de conversa sobre isso, tá? Muitíssimo obrigada